A próxima etapa é a orientação dos meios. Para isso, a gente precisa primeiro deixar o centro branco ou amarelo para cima e a gente vai contar quantos são os meios desorientados. Podem ser esses 4 aqui da camada de cima e os 2 de baixo. Um meio desorientado é aquele que não tem nem o branco e nem o amarelo para cima, no caso desses 4 da camada de cima, ou para baixo, no caso desses 2 da camada de baixo. E eles estão sempre em pares. Então aqui eu tenho esse que está com o amarelo para o lado, está desorientado. Esse que está com o amarelo para frente está desorientado. Esse e esse que estão com o branco para trás ou para a direita também estão desorientados. Então os 4 daqui de cima estão desorientados. Esse daqui eu consigo ver o amarelo dele aqui para frente. Então eu sei que ele não tem nem branco nem amarelo para baixo. Então ele está desorientado. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 é um número ímpar. Então eu sei que eu tenho mais um meio desorientado, que só pode ser o de trás. Então esse caso aqui é o que eu tenho, 6 meios desorientados. E para resolver esse caso e os demais, a gente vai utilizar uma ou duas fórmulas. A primeira delas é a fórmula da seta, que a execução é M', cima para qualquer lado e meio para qualquer lado. E o efeito dela no cubo é mudar a orientação desses 2 meios na lateral e desses 2 da frente. Isso porque eu comecei a seta com o movimento M', que é trazer essa peça aqui para cima. Eu poderia também querer trocar a orientação dessas 2 peças aqui de trás. Para isso, é só eu começar a fórmula da seta com o movimento M. E aí sim, cima para qualquer sentido e o meio para qualquer sentido. Com isso, a gente mudou a orientação das 2 laterais e dessas 2 de trás. Elas estavam desorientadas e agora estão orientadas. A outra fórmula que a gente vai usar é a fórmula da troca. Ela não muda a orientação de nenhuma peça, mas ela troca uma peça da camada de cima por uma da camada de baixo. E para fazer essa troca, primeiro a gente precisa deixar uma peça em cima da outra, girando a camada de cima. Então vamos supor que eu queira trocar essa peça com essa daqui. Primeira coisa, eu vou deixar uma em cima da outra. Agora eu vou jogar as 2 para a camada de cima, girar em cima 2 vezes e agora eu volto o movimento da camada M. Essa peça estava aqui, agora elas trocaram de posição. E da mesma forma que a seta, eu posso querer fazer a troca atrás. Então, imaginem que eu queira trocar essa peça que tem o branco com essa peça aqui de trás. Primeiro, eu vou colocar uma em cima da outra, girando a camada de cima. Vou trazer as 2 para a camada de cima, então agora eu vou fazer esse movimento da camada M. Girar em cima 2 vezes e voltar o movimento da camada M. Com isso, eu troquei as 2 peças aqui de trás. E a gente vai usar uma combinação dessas 2 fórmulas para resolver todos os casos. Esse daqui é um caso chave, em que eu tenho 1, 2, 3 peças desorientadas na camada de cima e uma desorientada embaixo. É o caso da seta. Ele recebe esse nome porque a gente pode imaginar que tem uma seta aqui apontando para a direita. Para resolver ele, a gente vai primeiro apontar a seta para a peça que está desorientada embaixo. Nesse caso aqui é a da frente. Apontou a seta para a peça que está desorientada embaixo, a gente vai mexer a camada do meio para levar a peça que está embaixo para a camada de cima, girar em cima para qualquer lado e o meio para qualquer lado. O mesmo vai acontecer para quando a peça desorientada está atrás. Eu vou apontar a seta para a peça que está desorientada embaixo, vou girar a camada do meio de forma a jogar a peça que está desorientada embaixo para a camada de cima, girar em cima para qualquer lado e o meio para qualquer lado, terminando a orientação. Como esse é um caso chave, a gente vai transformar todos os casos nesse, começando por esse caso, em que eu tenho 4 meios desorientados na camada de cima e nenhum desorientado embaixo. Como o número de meios desorientados é igual a 4, eu não preciso mudar o número de meios desorientados, mas eu preciso fazer a troca entre 2 peças para transformar esse caso aqui no caso da seta. Lembrando que o caso da seta é quando eu tenho 3 desorientados em cima e 1 embaixo. Nesse caso, a gente pode simplesmente trocar esses 2 meios, porque aí eu vou ter 3 meios em cima e eu trocando esses 2, esse vem para baixo e 1 embaixo. Para isso, então, a gente deixa um em cima do outro, joga os 2 para a camada de cima, gira em cima 2 vezes e volta o movimento da camada M. Agora sim, eu estou com 3 na camada de cima,
e 1 na camada de baixo. É o caso da seta. A gente aponta a seta para a peça que está desorientada embaixo, que no caso aqui é a da frente. Gira o meio para jogar essa peça que está desorientada embaixo para cima. Gira em cima em qualquer sentido e o meio em qualquer sentido. Nesse caso, eu estou com 2 meios desorientados em cima e nenhum embaixo. Como eu tenho só 2 meios desorientados, primeiro eu vou precisar usar a fórmula da seta para transformar 2 em 4. Se eu fizer o movimento da seta aqui, lembrando que a seta vai mudar a orientação desses 2 meios da lateral e desses 2 meios da frente. Se eu fizer a seta aqui, esse meio que está desorientado vai ficar orientado, esse que está orientado vai ficar desorientado, e esses 2 que estão orientados vão ficar desorientados. E esse que está desorientado vai continuar desorientado. Então, vou ficar com 2, 3 na camada de cima e 1 na camada de baixo. É exatamente o que eu quero. Então, vou fazer o movimento da seta. M', cima para qualquer lado, meio para qualquer lado. Fiquei agora com 3 na camada de cima e 1 na camada de baixo. É a seta. Vou apontar a seta para a peça que está desorientada embaixo. Jogar a de baixo para cima para qualquer lado e meio para qualquer lado. Nesse caso aqui, eu tenho 2 meios desorientados na camada de cima. Esses 2 estão orientados, pois eles têm branco ou amarelo para cima. E esses 2 também estão orientados porque eles têm branco ou amarelo para baixo. Como eu tenho 2 meios desorientados, eu preciso mudar o número de meios desorientados. Para isso eu vou usar a seta. Se eu fizer a seta nessa posição, eu vou trocar a orientação desses 2, eles vão ficar orientados, e desses 2, que vão ficar desorientados. E eu vou continuar com 2 desorientados. Não é nessa posição que eu quero aplicar, então vou girar em cima uma vez. Se eu fizer a seta nessa posição, esses 2 que estão orientados vão ficar desorientados, esse que está desorientado vai ficar orientado, e esse que está orientado vai ficar desorientado. E esse que está desorientado vai continuar desorientado. Então, eu vou ficar com 2, 3, 4. É nessa posição que eu quero fazer. Então, M', cima para qualquer lado, meio para qualquer lado. Fiquei agora com 2 na camada de cima, 3, 4, com esses 2 na camada de baixo. Como eu já estou com 4, agora eu vou utilizar a fórmula da troca para deixar 3 na camada de cima. Olhando para cá, se eu trocar esses 2, eu vou trocar um que está orientado na camada de cima por um desorientado. E aí eu vou ficar com 3 na camada de cima e 1 na camada de baixo. Então é exatamente essa troca que eu vou fazer. Um já está em cima do outro, vou jogar os 2 para a camada de cima, girar em cima 2 vezes e voltar o movimento M. Agora sim, eu estou com 3 na camada de cima e 1 na de baixo. É a seta. Vou apontar a seta para a peça que está desorientada embaixo e resolver a seta. Nesse caso aqui, eu estou com 2 desorientados em cima, 3, 4 com esses 2 desorientados embaixo. Como eu já tenho 4 meios desorientados, eu posso simplesmente fazer a troca para ficar 3 na camada de cima. Se eu trocar esses 2 aqui da frente, eu vou trocar um desorientado por outro desorientado. Não vai mudar nada no cubo. Então, o que eu posso fazer é trazer um orientado aqui para frente, e agora sim eu troco esses 2. Jogo os 2 para a camada de cima, giro em cima 2 vezes e volto. Agora sim, 3 na camada de cima, 1 embaixo. É a seta lá atrás. Vou apontar a seta para a peça que está desorientada embaixo e resolver a seta. Nesse caso aqui, eu estou com 2 na camada de cima, 3, 4 com essas 2 na camada de baixo. Então, eu já tenho 4 meios desorientados. Então, vou utilizar a troca para deixar 3 na camada de cima. Se eu trocar essas 2 aqui da frente, eu vou trocar uma desorientada por outra desorientada. Não vai fazer diferença. Então, eu vou trazer uma que está orientada aqui em cima dessa. Agora, eu vou trocar essas 2, jogando as 2 para cima, girando em cima 2 vezes e voltando o movimento M. Agora sim, eu tenho 3 na camada de cima e 1 na camada de baixo, que é a seta, e a gente já sabe resolver. Nesse caso aqui, eu estou com os 4 meios de cima orientados e os 2 aqui de baixo desorientados. Como eu tenho um número diferente de 4, eu vou utilizar a seta para transformar em 4. Se eu fizer o movimento da seta aqui, eu vou mudar a orientação dessas 3 e dessa, ficando essas 3 que estão orientadas desorientadas e essa que está desorientada orientada. 3 em cima e 1 embaixo. M', cima para qualquer lado
e meio para qualquer lado. 3 em cima, 1 embaixo. É a seta. Aponta a seta e resolve. Esse caso aqui, em que eu tenho um meio desorientado em cima, como eu não estou vendo nem branco nem amarelo aqui, eu sei que esse meio está orientado. E como 1 é um número ímpar, eu sei que falta um meio desorientado, que só pode ser esse daqui de trás, a gente pode olhar para confirmar. Amarelo para trás, ele está desorientado. Como eu tenho 2 meios desorientados, eu preciso usar a fórmula da seta para transformar em 4. Se eu fizer a fórmula da seta aqui, eu vou mudar a orientação dessas duas e dessas duas. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 desorientadas. E essa que está desorientada vai ficar orientada. Então, é aqui que eu vou fazer a seta. M', cima para qualquer lado, meio para qualquer lado. Agora sim, eu fiquei com 4 meios desorientados. Vou utilizar a fórmula da troca para deixar só 3 em cima. Então, eu posso trocar esses dois aqui da frente, jogo os dois para cima, gira em cima 2 vezes e volta. Agora sim, 3 na camada de cima, 1 na camada de baixo. Aponta a seta para a peça que está desorientada embaixo e resolve a seta. Por fim, o último caso, em que eu tenho 4 desorientados em cima e os dois de baixo também estão desorientados. Eu tenho 6 meios desorientados, que é o máximo. Como eu tenho um número diferente de 4, eu vou usar a seta para mudar esse número. Aqui não vai fazer diferença em que posição da camada de cima eu faço a seta. Então, vou fazer para qualquer lado. Agora eu estou com uma desorientada em cima. E se eu estou vendo branco aqui, essa também está desorientada. Estou com 2. Vou usar a seta mais uma vez para transformar agora em 4. Esse caso a gente já conhece. Se eu fizer a seta nessa posição, eu vou ficar com só 2 desorientadas. Então eu sei que não é assim. Vou girar em cima uma vez. Eu sei que se eu fizer aqui também, eu vou ficar com somente 2 desorientadas. Também não é assim que eu quero resolver a seta. Também não é 2 meios que eu quero desorientados. Vou girar em cima mais uma vez. Se eu fizer o movimento da seta aqui, eu sei que eu vou ficar com 4 desorientadas. Aqui eu já estou com 3 e uma embaixo. É a seta, é só resolver.